E nós estamos aqui para um bate-papo. Está comigo aqui o Flávio, à minha direita, e à minha esquerda está o Ian. Ambos são casados, ambos viveram no contexto mesmo de família, com seus pais, o Ian, irmãs, o Flávio, irmãos, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse assunto, e o nosso desejo é que você seja, de algum modo, tocado por essa conversa aqui. Então vamos lá. Primeiro, Flávio, se apresente aí, fala um pouco da sua história familiar e em que ponto que você está nessa jornada hoje. Como vai, pessoal? Eu me chamo Flávio, né? Eu sou de uma família de 4 irmãos homens, eu sou o terceiro filho. Pela graça de Deus, eu tenho os meus pais casados até hoje, então cresci dentro de um lar com uma clareza dos papéis do homem e da mulher. Hoje eu me encontro casado, vou completar no próximo mês 10 anos de casado com a Gabriela. Nos conhecemos, tínhamos 16 anos, então começamos a namorar, ficamos uns 2 anos separados, retornamos e estamos aí nessa jornada, tem 10 anos já casados agora. Ainda não possuímos filhos, estamos aí esperando um milagre de Deus nessa área nas nossas vidas. Amém, amém. E você, Ian, fala um pouquinho aí para nós. Isso aí, pessoal, me chamo Ian, como o pastor falou. Bom dia aí, bom dia não. Meu nome é Ian, sou casado com a Andressa, tenho 2 filhos, né? Ana Clara e Arthur. E eu nasci no contexto familiar que hoje meus pais e minha mãe ainda se encontram juntos, mas meu pai não era cristão, minha mãe cresceu nessa realidade, mas viveu um tempo afastado. Eu e minhas irmãs ali crescemos junto na igreja, depois que minha mãe veio novamente, meu pai depois veio a se converter. Hoje, juntamente com a Andressa, eu vou fazer em julho 7 anos de casado e estamos aí, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu espero que esse podcast fale ao coração e que nós possamos aí conversar e bater um papo sobre família. Quando eu penso em família, eu amplio um pouco o raciocínio sobre os demais seres que Deus criou. Alguns a gente sabe, né? Os anjos. E com respeito à criação dos anjos, Ian, Deus fez numa tacada só, por assim dizer, a quantidade de anjos que ele determinou que faria. Mas quando Deus cria o homem, Deus não cria uma quantidade de homens e mulheres como foi feito com os anjos. Ele cria um homem, depois uma mulher, e a partir desse casal, Deus dá a eles a graça e o privilégio de serem coparticipantes na expansão desta família humana. Ele poderia ter nos feito como fez os anjos, mas não nos fez. E com isso, há um ganho para nós que os anjos não sabem o que é isso porque não tiveram essa experiência. Você mencionou aí, Flávio, sobre o fato de estar bem claro para você o papel do homem e o papel da mulher, porque você foi criado dentro de um lar em que estava presente o pai e presente a mãe. Né? Os anjos não sabem o que é isso, né? Ter um pai, ter uma mãe, ter a vivência do dia a dia, conflitos, alegrias, eles não tiveram essa bênção. E quando nós pensamos sobre isso, a gente vê assim, como que seria diferente se nós não tivéssemos família. Porque uma vez que a gente tem família, algumas coisas estão muito atreladas a ela. Por exemplo, o sentimento de pertencimento. Né? A gente está ligado a um pai, a gente está ligado a uma mãe, a gente está ligado, no meu caso, a 3 irmãs que eu tenho, agora a minha filha Ana, minha filha Elisa, o meu filho Elton Alas. Então eu tenho raízes para cima, eu tenho raízes para baixo, eu tenho raízes para o lado. Para cima eu falo pai e mãe, para baixo eu falo os meus filhos, para o lado eu falo os meus irmãos. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, assim, quando vocês pensam em família, qual é o ganho primeiro, o benefício primeiro, a vantagem primeira que vem à sua mente por ter desfrutado assim, desse tempo de família? Fala aí, Flávio. Eu
a primeira palavra que vem para mim é amor, né? Embora amor seja demonstrado de várias maneiras, e cuidado. Essas duas palavras, elas vêm imediatamente na minha mente. Amor, porque foi um sentimento desenvolvido, gerado pelos meus pais de uma maneira muito grande, dos meus irmãos, e cuidado também. E aí isso se estende para Gabriela numa forma de amor diferente, né? Então, quando eu olho para a família, eu lembro de família, eu penso aquilo que eu desfruto, essas duas são as primeiras palavras que vêm na minha mente. Certo. E você, Ian? Falam sobre família, vou me recordar aqui da minha mãe. Eu acho que a persistência, eu acho que tudo que eu sou hoje deve à persistência dela. Eu lembro quando eu era um pouco jovem, ela sempre insistiu em me educar em um caminho bom, entendeu? Independente se nós fôssemos cristãos ou não. E eu acho que nas idas e vidas que eu tive da vida, a insistência dela em acreditar que hoje eu teria uma família, que hoje eu seria um homem, iria construir essa família, vem dela, porque por diversas vezes eu errei quando eu era jovem, eu errei quando eu era mais novo, mas vou utilizar a frase do Flávio: o amor dela e o cuidado dela sobressaiu, e a atenção que ela me deu foi de suma importância para mim hoje avançar e chegar nesse momento família. Certo. No devocional aqui, Minha Família nas Mãos de Deus, a primeira reflexão, eu pensei sobre isso, assim, sobre responder essa pergunta. Existe propósito na família? E, assim, dentre esses propósitos que envolvem, eu destaquei 3 aqui, que seriam, assim, grandes problemas se nós não vivêssemos em família. Como aqueles que não estão no contexto de família, ligados diretamente, claro que ninguém nasceu do útero do nada, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, mas às vezes foi só mesmo para cumprir aquele papel biológico, e o pai não está presente, a mãe também não, e a pessoa está aí no mundo sozinho. E quais são os conflitos que essa pessoa enfrenta? Solidão, sofrimento emocional e ausência de valores, que são 3 grandes benefícios que nós encontramos no contexto da família. Essa presença, essa cobertura emocional que a gente vai tendo ao longo do tempo e os valores que são transmitidos. No seu caso, Flávio e Ian, foram bons valores, né? Foram valores cristãos, foram valores que fluíram de uma família que estava aí no desenvolvimento, no crescimento, e exalando aí o cheiro de uma família judaico-cristã, né? Que foi o meu caso também. Assim, é difícil para nós que tivemos essa ambiência familiar saudável pensar como seria isso se não tivéssemos. Nós conseguimos fazer conexões com aqueles que não tiveram, mas a gente mesmo, é difícil emocional e psicologicamente você não desfrutar desse agasalhamento emocional, psicológico, no meu caso, espiritual, né? Os meus pais me levaram para a igreja, então eu cresci com estes valores espirituais. Pois bem, mas hoje nós estamos no contexto, novamente, de família, mas agora como marido e pais. E vamos falar um pouco sobre isso. Flávio, o que você trouxe assim, de bom para o seu casamento a partir aí do relacionamento dos seus pais? Ou, não fica triste não, se fala oi, Margarete, mas o que você assim, não traria para o seu casamento a partir daquilo que você viu nos seus pais e tem ali o como não fazer, né? É inevitável a gente levar, né, as coisas para dentro do casamento. Eu acho que tem muitas coisas que eu deveria ter levado do meu pai e não levei. Mas o meu pai, ele sempre foi presente da forma dele, né? E minha mãe sempre foi cuidadosa de uma maneira extraordinária conosco. Acho que uma característica que eu levei muito para dentro do meu casamento, e aí é muito latente ainda, é esse apego, sabe? A gente
há alguns dias atrás eu estava conversando com uns amigos do meu irmão e a gente estava falando de ir para fora do país. E por várias vezes eu e Gabriela, eu solteiro antes e depois eu e a Gabriela conversando, eu acho que ter essa ruptura, sabe? Família para mim tem que ser algo constantemente junto e isso foi muito presente dentro da minha casa. E aí isso eu levo para dentro do casamento, levei também as responsabilidades, né? De que eu deveria cumprir, algumas ainda preciso, né? Minha esposa fica... Meu pai é um marido de aluguel quase fazendo as coisas dentro de casa, e isso daí eu confesso que não tenho, e isso é importante para ela. E eu acho que a atenção, dentre todas assim, existem muitas coisas, mas que eu lembro agora de imediato, talvez seja essa questão de estar próximo de todos os problemas, ainda assim, passar um tempo e voltar ali, sabe? Às vezes, para aquele contexto, de não ter uma ruptura, de não conseguir viver realmente, quebrar aquele, sabe? Tipo, o problema vai vir, pode ser que eu demore um pouquinho mais a resolver o problema, de você estar quieto no seu canto, estar fechado, mas de alguma forma, os meus pais sempre me mostraram de que não era algo passageiro, digamos, aquilo, o casamento deles, né? Então, por mais os problemas que eu possa ter dentro de uma relação, essas seriam as coisas que eu trago para mim. Tipo, pode demorar a resolver um problema, mas vai resolver ali. Tipo, o casamento não vai ser algo que a gente vai descartar. Tem coisas que eu não trouxe para dentro do casamento, e isso deveria... Eu não trouxe, mas isso eu deveria ter aprimorado, que é uma ruptura, de repente, sabe, maior dessa figura dos pais. Então, isso hoje eu demorei um pouco mais a conseguir isso, talvez por esse contexto de estar muito próximo, de ter uma família onde os encontros eram muito presentes ali, e isso eu acho que no início do meu casamento pode ter atrapalhado um pouco. Então, se eu fosse desvincular algo, acho que é algo positivo, mas que para dentro do casamento no início não foi tão positivo assim. Certo. E você, Ian, o que você traz de positivo do casamento dos seus pais para o seu casamento? Ou, assim, você descarta dos seus pais porque você não quer que isso seja uma realidade presente na sua vida a dois? Então vamos Fala lá. aí. São dois, né? Primeiro um ponto positivo, depois um ponto negativo, uma coisa que eu vou atrair para usar no meu casamento e outra porque eu não vou usar. Primeiro, eu acho que a responsabilidade. Eu lembro do meu pai falando muito que o homem tem que honrar os seus culhões. Eu lembro que eu sempre ficava com isso na cabeça. O homem tem que ter responsabilidade. E minha mãe sempre falava, o homem tem que ter responsabilidade. E eu cresci com isso. E logo quando eu casei, eu lembro de eu conversar com a Andressa, minha esposa, e falando, amor, a responsabilidade é minha. Eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe e eu preciso trazer isso porque dentro do meu ambiente familiar, independente das brigas, dos momentos ruins, eu vi sempre meu pai e minha mãe cuidando da gente nesse ambiente de responsabilidade. Nunca deixando faltar nada, sempre certo com as coisas, sempre nos orientando aquilo que era importante nesse ambiente de responsabilidade. Então, quando eu casei, a primeira coisa que eu trouxe para mim foi ir para dentro da minha família que hoje, agora eu casei, eu sou um homem da família, eu tenho que ter responsabilidade em cuidar das coisas. Antigamente eu era menino, agora eu sou um homem e tenho que arcar com essas responsabilidades. E algo que eu não traria para dentro do meu relacionamento, conforme eu citei, seriam as brigas. Eu cresci em um ambiente familiar que envolveram muitas brigas. Meu pai demorou um tempo a se converter e eu olhando aquele cenário era algo que eu não queria para minha família. E quando eu casei, eu optei no meu coração e não viver esse mesmo ambiente, porque esse ambiente que eu vivia machucou muito os meus sentimentos, machucou os sentimentos das minhas irmãs. Então, algo negativo que eu não traria seriam as brigas, porque eu acho que um casamento ele não
não é perfeito, ele existe as brigas, mas as mesmas brigas sempre não nos leva a lugar nenhum. Então eu sempre entendi que esses momentos iriam acontecer, que são os desentendimentos, porque o casamento ele é feito disso também, mas entendendo que eu sempre preciso evoluir naquilo ali. Então as brigas que os meus pais enfrentavam eram algo sempre rotineiro, sempre as mesmas coisas. E eu falei, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ter um casamento sadio. E hoje eu avanço dessa forma. Correto. Então vamos dar um tom mais de melancolia e dramaticidade aqui na conversa. E vai ser uma pergunta assim, geral, né? No caso do Flávio, pode regredir no tempo para a vida familiar ali com os seus pais, com os seus irmãos, ou no momento atual, casamento. E você, Ian, esses 3 momentos, né? Como filho, como marido e como pai. Qual foi, assim, a maior barra que você viveu, o maior problema, a maior crise que você já viveu no contexto familiar? Pode falar do ponto de vista de qualquer linha aí temporal, como filho, marido ou pai. Vai lá, Flávio. É uma situação que foi passageira, né? Meus pais sempre tomaram muito cuidado na maneira como eles iriam se comportar perante os filhos. Então, a única situação que talvez tenha sido a maior barra, assim, foi numa das crises que eles tiveram, de repente, dentro do casamento deles. E aí foi a única vez que cogitou-se, de repente, uma ruptura ali dentro do relacionamento deles por um contexto que estavam inserido ali. Meu pai ainda não havia se convertido. Ali talvez tenha sido o grande susto. Eu ainda era um adolescente, né? E se eu não me falha a memória, acho que foi a única vez que houve realmente uma discussão ou uma conversa onde nós presenciamos, né? Tava eu e mais um irmão meu, não me recordo quem era, mas foi algo que rapidamente se resolveu. Mas foi talvez o meu grande susto no contexto família, assim, né? Ainda muito novo. E já casado, o meu primeiro ano de casamento foi muito ruim. As pessoas pintam de que o primeiro ano do casamento é a extensão da lua de mel. O meu primeiro ano de casamento foi... Inclusive, você que teve um ano como extensão da lua de mel, eu queria te conhecer pessoalmente, porque tá em extinção. É Se verdade. tem, eu não conheço, tá bom? Todo mundo fala que foi uma maravilha o primeiro ano. Porque é um choque. Isso. Queria ter vivido isso. Eu imagino, eu tava sem dinheiro, sem experiência nenhuma, ainda muito imaturo. Eu casei, eu tinha 22 anos. Não é justificativa, é apenas explicação. Então foi um primeiro ano muito ruim. E eu me recordo de uma discussão muito grave que eu e a Gabriela tivemos. E ali eu pensei que o casamento fosse acabar ali realmente, assim, né? Nesse sentido. De melancolia, de tristeza, eu acho que foi isso daí. Mas, graças a Deus, a gente perseverou. Mas foram esses 2 momentos. E aí, relacionado ao divórcio, porque isso foi sempre algo muito distante do meu contexto familiar, entendeu? Você vê, meus pais vão fazer agora, se eu não me engano, 46 anos de casados. E eu tinha 15 para 16 quando eu presenciei essa situação. E não que o casamento deles fosse perfeito sem brigas, mas foi só nesse momento que realmente houve, numa das crises ou numa das brigas, cogitar essa situação. Então, para mim, ali foi um choque, foi uma situação assim que eu falei, cara, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, tal, dentro do meu contexto. Eu tinha amigos com pais separados, por mais que você veja que aquilo ali é algo, infelizmente, estava se tornando normal, não era ainda algo normal como hoje, mas foi um choque para mim. E dentro do meu casamento, foi no meu primeiro ano de casamento, assim, tipo... não que eu quisesse apagá-lo da minha história, porque muitas coisas
serviram para a gente ir construindo o que a gente tem hoje. Não que a gente tenha um casamento perfeito, a gente tem várias discussões ainda, né? Como qualquer pessoa que corra sangue. Mas foi nessa discussão específica, assim, tipo, ali realmente precisou de uma intervenção externa para que não houvesse uma ruptura. Então, esses são os 2 piores momentos, assim, digamos, dentro do meu contexto como filho e agora dentro do meu contexto como marido, né? E você, Ian? Rapaz, eu vou abordar a mesma coisa que o Flávio. Eu acho que o pior momento, assim... Eu não vou trazer muito agora sobre a minha família, que eu já falei demais, mas eu acho que no meu primeiro ano do casamento também, eu e a Andressa brigamos, eu quebrei algumas portas, quebrei alguns guarda-roupas, para mim não necessitar de fazer outras coisas, porque eu era contra a violência, então eu falei, então é melhor quebrar alguma coisa. E nessas discussões, nesse primeiro ano, por diversas vezes eu falei, Senhor, aonde eu vim parar? Será que era a coisa certa que eu deveria ter feito? Por diversas vezes eu falei isso, e eu me recordava muito, conforme eu falei anteriormente, do meu pai e da minha mãe. Eu falava, Senhor, eu não quero isso para minha vida, eu preciso evoluir, eu preciso que meu casamento vá para frente. E esse primeiro ano foi o ano que nós tivemos mais briga e nós nos fortalecemos mais. Então, eu lembro que depois desse ano assim, desse ano triste, esse ano bem assim complexo, assim como o Flávio falou, eu também estava desempregado, sem dinheiro, sem expectativa de vida. Eu falava, rapaz, além das coisas estarem difíceis financeiramente, estão difíceis também no casamento. Eu queria que fosse só de vento em popa, né? Amor Só todo alegre. dia, entendeu? Abraço Só todo adorando dia, o Senhor. beijinho todo dia, mas nem todo... Não era assim, né, pastor? A realidade... Nem só de beijos vive o casamento. Nem só de Só o bebê. Cláudio Duarte. A realidade era totalmente diferente. Mas eu lembro que nesses momentos eu sempre, agora abordando a parte espiritual, eu sempre fui encorajado por uma voz que falava mais alto dentro do meu coração, mostrando que eu não deveria desistir do meu casamento. E eu acho que essa voz foi o ponto de partida para mim começar a entender. E nesse momento, nesse primeiro ano ruim, de várias brigas, de vários desentendimentos, porque são 2 pessoas diferentes. Eu lembro agora, eu vou abordar aqui, que algumas semanas atrás nós tivemos uma aula na EBD falando que nós não devemos trazer a realidade que nós vivemos dentro da nossa casa para o nosso casamento. Os costumes, os jeitos, por exemplo. Querer moldar a pessoa assim, não, você tem que ser assim. São 2 pessoas diferentes, nós precisamos o quê? Entender um ao outro e aprender a conviver com os defeitos e resolver aquilo que dá para ser resolvido. Eu lembro ali que no primeiro ano, conforme eu falei, teve as brigas, mas depois a gente começou a orar, a sentar para conversar mais. Eu sempre comecei a entender que essa voz, conforme eu disse, que falava ao meu coração, queria me mostrar algo. E depois não foi diferente. Depois do primeiro ano, passou o segundo ano, passou o terceiro, passou o quarto, e nós fomos nos fortalecendo. Então, o primeiro ano foi um ano muito triste para mim, porque se eu falar que eu não pensei em desistir, eu estou mentindo, mas eu sempre trazia à tona uma coisa que o Flávio falou. Falei, independente de todos os problemas que minha família teve, meus pais estão firmes até hoje, eu acredito que o casamento ele é único. E eu preciso persistir e investir no meu casamento. Então, nós começamos a sentar, resolver as coisas. E aí, depois, sim, nós fomos de vento em popa. Aí os beijinhos começaram a aparecer mais, as coisas ficaram mais legais. E é isso aí. E hoje nós estamos aí, até hoje, firmes e fortes. O primeiro ano foi muito ruim, mas agora nós estamos aprendendo um com o outro e avançando cada vez mais. E totalmente diferente desse primeiro ano. Hoje mais maduro, hoje mais cabeça e avançando naquilo que precisa. Tá vendo aí, meu amigo, minha amiga? Casamento, família, não é uma história que é escrita com lápis cor-de-rosa. Tem problemas. Então, você que está passando aí por um problema, uma crise, uma dificuldade no seu casamento, na sua família, algo que vai te dar força de superação é ter os pés no chão e essa convicção de que casamento não é descartável,
que família não é algo que pode ser destruído, reconstruído, mas que pode ser restaurado com os mesmos membros. Não dá para ficar substituindo pai, nem mãe, nem mulher, não substitui filhos. Então, sim, aprenda a superar, porque cada crise que é vencida, o casamento se torna mais forte. Você vê, Ian, muitas crises no primeiro ano, vocês foram superando, e hoje está nesta história a Ana Clara e o Arthur, né? Se houvesse uma ruptura lá atrás, um aborto àquele casamento, a história teria parado ali em vocês dois que se fariam não mais um, mas dois que iriam aí cada um para um seu canto. Então, vamos lá, gente. A minha família nas mãos de Deus. Há um limite para a terapia te ajudar no seu casamento. Há um limite nos aconselhamentos para você ir revertendo situações adversas. Mas o poder de Deus, a palavra de Deus, a graça dele é ilimitada. Você pode buscar todos os recursos, mas quando nada disso te ajudar, não é hora de desistir, não é hora de jogar a toalha. É hora de entender que nós temos Deus e que a família nas mãos de Deus, nessa mão poderosa do Senhor, nada, nem ninguém, nem situação alguma poderá desfazer essa família que está bem guardada e amparada nas mãos de Deus. Pois é, mas vamos então para o outro lado, né? Da alegria, da festa, da felicidade, dos momentos marcantes. Qual foi aí, Flávio, o momento mais marcante, assim como família, e que acabou tornando-se aí um episódio simbólico na sua jornada e que te dá forças, né? Quando vem aqueles dias cinzentos, aqueles dias de tempestade, você lembra, não vai passar, eu já tive momentos assim tops na minha casa. Nó, ainda bem que foram mais do que os momentos tristes. Mas, como já casado já com a Gabriela, eu acho que foi quando a gente, dentro da etapa da construção, está relacionado a isso, né, e da nossa caminhada. A construção da casa. Da casa. Literalmente a casa. Literalmente a casa. Que foi conturbada. A EDP conseguiu tirar nossa paz aí durante um tempo. Mas foi quando a gente foi realizando alguns projetos nossos, assim, né? A gente conseguiu terminar a casa, conseguiu pagar aquilo que a gente tinha contraído de dívida, e foi uma dívida bem grande. Eu acho que quando você casa, hoje a gente, não que a gente comemore pequenas coisas, né? Mas eu acho que tem aqueles marcos, igual, por exemplo, vocês são pais. Eu acho que isso deve ser algo extraordinário, né? Então, é um marco. No meu caso da Gabriela, não que a gente não tenha, é que a gente foi tendo vários momentos, por exemplo, a quitação da casa, a compra do primeiro carro. A gente viveu um ano extraordinário, uns 4 anos atrás, onde tudo aquilo que a gente tinha feito numa lista de projetos nossos, a gente foi colocando, que a gente colocou no papel, a gente realizou a troca de emprego, a reforma da casa que já tinha sido adquirida, poder viajar juntos sozinhos, que era um desejo dela. Eu acho que é um mix de vários momentos felizes ali dentro do casamento, que a gente vive até hoje, né? Não é que é só alegria o nosso casamento, tem os seus momentos, como a gente falou, mas foram essas realizações que a gente colocou no papel, sabe? A gente viu o agir de Deus ali na nossa caminhada. Mas existe um fato que está relacionado a isso, que foi um marco muito importante, pelo menos na minha vida, experimentando o cuidado de Deus dentro do nosso casamento. Eu e Gabriela, eu acredito que devia ter terceiro por quarto ano de casamento, e eu tinha acabado de sair do IDAF, quando eu estava ali eu trabalhei no hotel durante 2 anos e meio, tive alguns problemas de saúde lá, fui para um emprego onde eu ganhava menos, mas tinha um pouco mais de liberdade de tempo, estava um pouco mais tranquilo, e era um contrato. E aí, dentro desse período, eu tinha uma grana guardada, e eu me lembro que a gente tinha feito esse compromisso, né, de honrar a parte financeira
com a mãe dela, que tinha nos emprestado um dinheiro. E aí eu cheguei para ela e falei bem assim, olha, o dinheiro acabou, não tem, próximo mês a gente vai ter que realmente aí acontecer alguma coisa. E foi num período onde eu e ela ficamos desempregados. E aí eu me lembro, num culto, eu me lembro com muita clareza, num culto de manhã, a gente orou assim, eu falei, Deus, eu tenho dinheiro só para mais um mês só. E tá eu e Gabriela desempregado. E aí naquela semana a Gabriela recebeu uma proposta de emprego, aceitou, e quando ela foi realmente iniciar o trabalho, era um salário maior do que a gente tinha imaginado. Então, para o nosso contexto, foi algo, para algumas pessoas podem falar, pô, mas só um emprego, né? Mas talvez dentro das nossas realizações ali daquilo que a gente tinha planejado, foi uma grande alegria. Não que a gente não tenha, mas essa foi uma das que eu vi Deus agindo assim, cara, Deus realmente não nos desamparou dentro do casamento, e foi uma alegria muito grande ver o cuidado dele ali e a gente continuar, que ali foi uma mola que nos jogou para frente, onde a gente conseguiu trilhar e conquistar várias coisas que a gente sempre quis dentro do casamento, né? Tem muitas coisas ainda aí, minha mulher gosta de viajar bastante aí. Mas esse agir de Deus nessa situação, eu trago como uma das grandes alegrias, embora possa parecer pequeno, mas dentro do contexto que a gente estava vivendo foi algo muito marcante para mim. Muito bom. E você, Ian? Assim como o Flávio, eu acredito assim como também o senhor, eu tive vários momentos felizes. Tive esses problemas, conforme eu falei anteriormente, mas tive vários momentos felizes e eu sou grato a Deus. Assim como no primeiro ano eu queria desistir, depois eu fui grato a Deus pela esposa que eu escolhi, porque depois eu comecei a ver a bondade de Deus e o cuidar de Deus com a minha família. Aleluia. Porque os momentos felizes foram não apenas mas vários. Eu lembro que começou a gente começando a exercendo a nossa fé. Assim como eu não sei, eu acredito que, não sei se todos passam por isso, mas assim como eu e o Flávio passamos, eu acredito que o senhor também passou, todo início é muito difícil. A gente tem os enfrentamentos financeiros, a gente quer chegar em algum lugar, a gente quer avançar de alguma forma, e a gente fala, rapaz, o negócio está difícil aqui. Aí a gente começou a conquistar as pequenas coisas. Eu sempre gostei de empreender, e a primeira conquista que nós tivemos juntos foi eu abrir a minha hamburgueria, né? Foi momentos assim bem legais, eu aprendi muito, cresci muito profissionalmente como empreendedor, e foi uma vitória muito grande. Depois veio o caso a gente fechar, e nessas idas e vindas, toda conquista que nós tínhamos era um momento de muita alegria. Por exemplo, o primeiro emprego, por exemplo, assim, um emprego melhor, um salário melhor, igual a Andressa teve, e assim foi seguindo. Mas eu acho que o que eu preciso destacar mais assim na nossa vida, na nossa essa trajetória, a gente vai fazer 7 anos de casado, eu acho que é o momento que nós estamos vivendo agora. Quando eu cheguei aqui para a igreja, eu tinha me afastado de Deus, eu estava longe de Deus, e o momento mais feliz foi quando eu comecei a priorizar Deus de novo, e Deus começou a me priorizar. Eu lembro muito da minha esposa falando, amor, vamos acreditar, vamos ter fé, que esse cativeiro vai mudar. A gente estava passando por um momento muito difícil, e eu lembro que ela sempre falava para mim, amor, vai trabalhar com meu pai, vai trabalhar com meu pai. Eu falava, não, com seu pai não, porque não dá certo, não é um negócio legal. E eu, precisando do emprego, quebrando a cabeça em vários outros empregos que só me afastava de Deus, só me tirava da parte de Deus. E certo dia eu recebi um conselho de um grande amigo, que inclusive é irmão desse que vos fala, que também é o Flávio. E esse conselho foi, Ian, por que você não vai trabalhar com o seu sogro? E eu peguei e falei, talvez seria um negócio legal, vamos lá. Aí eu lembro que nessa mesma semana eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, faça um milagre, que Ele me mande mensagem, que Ele faça alguma coisa, para mim ver se realmente isso é do Senhor. Aí eu lembro que passou uma semana, o meu sogro Gilson pegou e me chamou para me conversar, falando que tinha
que estava querendo arrumar alguém para trabalhar e tinha pensado em mim. E eu falei, aí ele falou, você aceita? Eu tava precisando, quebrado, e eu falei, não, eu aceito, beleza, vamos lá. E nisso aquilo começou a se tornar uma parceria, e conforme todos aqui já sabem, alguns que não, talvez vão ouvir esse podcast, que não conhecem a gente pessoalmente, mas alguns que são membros dessa igreja que hoje eu frequento, conhecem já a minha história, mas você que vai estar ouvindo a gente, talvez vai conhecer e vai ser encorajado a crer que nos momentos mais difíceis, Deus pode nos surpreender com a alegria, que foi conforme o Senhor falou. E nesse momento eu aceitei a oportunidade de emprego, e a palavra desse amigo que eu falei, que é o Márcio, falou que ele lançou uma palavra sobre a minha vida, falando que aquilo ali talvez seria uma virada de chave na minha vida. E ali o Senhor começou a me abençoar, começou a abençoar a minha família. Eu comecei a trabalhar com meu sogro, depois eu tive a oportunidade dele aumentar o meu salário, e hoje, por fim, eu me tornei dono daquilo que ele era dono. Então, eu acho que para mim, para minha família, em questão de felicidade, em questão de conquista, essa foi a maior felicidade que nós vivemos no quesito família, eu e ela, aonde nós chegamos e aonde nós conquistamos. Foi isso, que nós conseguimos ver o cuidar de Deus para as nossas vidas, e isso alegra muito o nosso coração quando nós lembramos, e alegra o nosso coração hoje em dia. Então, hoje eu acho que o que eu posso destacar que aquilo que eu mais vivi feliz na minha vida foi exatamente isso, assim, não deixando de priorizar as outras coisas, mas nesse momento foi esse acontecimento. Sim. Vocês veem que a família é marcada por tristeza e alegrias, mas é no contexto da família que nós vamos viver as nossas piores experiências, e é também no contexto da família que nós vamos viver as nossas melhores experiências. A maioria das pessoas, elas, quando vão narrar episódios tristes ou alegres da vida, elas vão recorrer a momentos em que viveram em casa. Alguns vão dizer, eu sou traumatizado porque a minha mãe sempre lançava palavras de maldição sobre a minha vida. Eu odeio família porque eu fui abusada pelo meu padrasto. E são histórias assim horripilantes. Mas também, por outro lado, é em família que nós vamos ter as nossas maiores e mais espetaculares experiências. E isso nos faz entender o quão marcante é a família na vida da gente. Porque se fosse algo assim normal, neutro, nós não diríamos sobre a nossa vida pontos bons e ruins a partir da família. A gente falaria a partir de outro lugar e não sobre a família. Mas daí a importância da gente lutar pela família. Porque aí você diz assim, não, mas você não entendeu, estou falando que eu fui abusada dentro de casa. Não, você não entendeu, estou dizendo que dentro da minha casa eu recebi um teto de concreto, dizendo que eu não ia crescer, que eu não ia ser ninguém. Então, como assim você me diz para pensar sobre família? É porque se isso te marcou de maneira tão negativa, é porque essa mesma instituição tem o poder de te marcar tão positivamente. Então, aquilo que te marcou de modo negativo, você pode levar isso para o campo positivo na vida dos filhos. Aquilo que você recebeu dos seus pais, ruins, coisas terrivelmente marcantes, você vai fazer diferente na vida da Ana Clara, na vida do Arthur, e gerar, a partir daí, cara, uma história que não será só sua com a sua filha, mas será sua com a sua filha, que implicará na vida do neto, do bisneto e de uma descendência inteira. Uma descendência inteira. Isso que o Flávio experimentou de ruim no casamento acaba sendo o quê? Um testemunho, né? Um aconselhamento para que outros não passem por aí, uma vez que você passou e identificou que aquela paisagem ali é terrível. Então, a família é uma criação de Deus, uma criação sublime. Porque foi Deus quem disse para Adão, não é bom que o homem esteja só. Então, quando a família está
se diluindo, quando o casamento está se deteriorando, a pergunta não é por que Deus, o Senhor, criou família? A pergunta deve ser, Deus, o que é que eu ainda não entendi sobre família? O que é que eu ainda não estou praticando? O que é que eu não estou colocando dentro do meu casamento, da minha família, para que a minha história seja bem-sucedida? E nós cremos e acreditamos que uma família, um casamento, para viver o melhor dessa terra, precisa colocar essa instituição nas mãos de Deus. Por isso que o nosso tema esse mês é a minha família nas mãos de Deus. E nós estamos caminhando, então, para o fim desse bate-papo. Flávio, que mensagem que você deixa aí para os casais e famílias? Acho que você foi resumindo muito aí, né? Mas a mensagem é que, acredite, vale a pena ser casado com todos os desafios, né? São duas pessoas diferentes que, às vezes, vão trazer as heranças, né? Mas que vale a pena ser casado, sim. São momentos melhores do que momentos ruins. E eu só acredito no casamento que vive em tensão. Aliás, o amor exige essa tensão, não é? O amor exige essa tensão, porque um casamento onde as coisas transcorrem naturalmente, eu digo naturalmente no sentido assim de neutralidade, não tem briga, não tem discussões, não tem alterações no gráfico do dia a dia, alguma coisa está acontecendo. Tem uma parte morta dentro desse casamento. Tem alguma pessoa que se anulou por completo aí nessa relação. Isso não é saudável. Alguém que diz assim, o meu casamento ele é saudável porque não tem discussões entre nós, não tem brigas entre nós, me faz pensar numa pessoa que o monitor ali do batimento cardíaco, né, tá retilíneo, linear, né, tá ali, morreu. O sinal de que está vivo é o gráfico subindo e descendo. Então, isso é também no casamento, isso é na família. E aí nós precisamos da graça de Deus, porque o casamento vai exigir o melhor de nós. O melhor do homem não será encontrado, preste atenção nisso, fora do casamento. O melhor da mulher não virá à tona fora do casamento, que é no casamento que a gente aprende a ceder, é no casamento que a gente aprende a amar desinteressadamente, é no casamento que a gente aprende a suportar, tudo isso no casamento. Então, o casamento é essa instituição divina que tem o poder de extrair o melhor de nós. E se você não está oferecendo o seu melhor, é por isso que o casamento está paralisado na crise. Está estacionado na crise. E para você superar, para você passar para outra fase, você vai precisar aprender a oferecer o melhor de você para o casamento. Isso só com Deus, né? Porque aí a gente entra numa dimensão que é a do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É amor, é alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, assim, como é que isso vem à tona? Quando nós nos entregamos a Deus nessa relação de amor. Mas e você, Ian? O que você pode deixar aí de positivo para os casais, para as famílias? De positivo, eu posso deixar que, independente dos problemas, independente das situações difíceis, das crises, seja qual for ela, financeiras, conjugais, com os filhos agora, os meus ainda estão pequenos, não estão dando trabalho, mas eu acredito que vão dar assim como eu dei. Eu acredito que Deus tem... porque é com o trabalho que a gente extrai o melhor da gente. Assim como o casamento tem uma capacidade de extrair o melhor do homem, eu acredito que quando os meus filhos estiverem grandes, eu começar a ter os desafios, é aí que eu vou mostrar para eles se eu amo eles de verdade. Então, eu acredito que o que eu tenho a deixar aí é que você possa confiar no Senhor, que você possa confiar na família, você possa confiar nesse homem, nessa mulher que o Senhor colocou na sua vida, e creia que, independente da situação, hoje pode estar nublado, hoje pode estar chovendo, mas amanhã pode raiar o sol para a sua vida, assim como hoje eu experimento coisas novas, coisas interessantes, alegrias no meu casamento, não isentos de dificuldades, de coisas que podem vir a acontecer, mas sempre crendo
e levando em consideração aquilo que o pastor falou. A nossa família, a minha família, a sua família, nas mãos de Deus. Porque quando nós colocamos a nossa família na mão de Deus, é certeza que os problemas virão, mas nós iremos desfrutar de coisas interessantes. Amém. Mais alguma palavra, Flávio? Não, tranquilo, foi bom demais. Então tá aí, pessoal, essa é uma conversa sobre família, a partir aqui da Igreja Vida, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Se você está aqui por perto, venha nos conhecer. Nós nos reunimos às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas, temos Escola Bíblica Dominical, e às 19 o nosso culto de celebração. E se você está longe, nos acompanhe aí nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, também estamos no Spotify. Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor.